Olá, amigos, um ótimo reencontro no canal Astrologia Elementar. Desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Muito obrigado. Temos aqui o nosso amigo Ricardo Leme, que mais uma vez vai colaborar com os trabalhos de São Pedro e Porto Ferreira. Astrologia Elementar, aula 85, planetas, aula 16, continuando o assunto Plutão. Plutão, nós vamos dividir em várias partes, estamos na quarta parte. Vamos falar hoje sobre idolatria e egolatria, que foi uma advertência já na lei mosaica. A gente sabe que o Velho Testamento é atribuído a Moisés. E dentro de todo o escopo do Velho Testamento, o que mais ressalta a nossa consciência são os 10 mandamentos, ou o decálogo, que proíbe todo tipo de idolatria. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e não manufaturar, construir, desenhar ídolos, qualquer tipo de ídolo, mesmo os abstratos. Mas conta a história que a humanidade fez exatamente o contrário. Imediatamente após a proibição, né, o pessoal foi lá, juntou todo o ouro que a comunidade tinha, derreteu esse ouro e manufaturou um bezerro, o famoso bezerro de ouro. Como o ser humano é teimoso, né, Jubão? Faz tudo ao contrário. Tudo que a gente pode cristalizar, né, transformar em cristal, em estátua de sal, a gente faz questão, né, de estabelecer essa relação. A gente esquece de entrar numa relação com o princípio divino de uma forma utópica. Não utópico como que não existe, mas utópico enquanto uma ideia que nos coloca em movimento. Essa ideia do divino enquanto um ser em constante movimento, em constante fluxo, ela é interrompida em todo o processo egolátrico e idolátrico. Esse é o problema, é a interrupção do fluxo. A autorreferência do fluxo. E a interrupção do devir é a interrupção da vida, né, Jubão? Pois é. Então, toda vez que você para, que você estaciona, que você se permite uma estagnação, você está convidando a morte para dormir com você. Isso. E é aí que está a beleza de Plutão, enquanto um princípio de salvação, um princípio de redenção. Ele nos desperta. Nos desperta de uma forma que para a maioria das pessoas é desconfortável. Por quê? Porque eles querem o gostosinho, o enrijecimento de uma situação protegida, blindada, indisponível. Né? E é interessante, né? A gente sempre menciona que em frente à Bolsa de Valores americana, Wall Street, reproduziram de novo esse bezerro. É sensacional, porque o bezerro ele ataca por baixo, né? É o boi atacando por baixo. Sensacional. E é curioso que o ouro também é um sistema de estrutura de valores humana, onde quando as bolsas entram em crise, quando a economia mundial entra em crise, os apostadores no dinheiro correm para o ouro. Sim. Interessante, né? Isso. É interessante a semelhança fonética também, né? Para você conseguir o touro, para conseguir esse ouro, tem que dar no couro. Isso. Tem que trabalhar que nem louco. E não só. O interesse fonético ele transcende o português e vai para o inglês. Gold, God. Sim. Good. Isso. Né? A proximidade dessas instâncias até subliminarmente induz as pessoas a buscarem. Né? Sim, verdade. E de forma, usando a blasfêmia mais inominável, falam que os alquimistas queriam ouro. Não é esse ouro, né, Jubão? Será que a gente vai ter que explicar isso toda hora? Que trabalhoso, né? Porque o ouro alquímico é uma estrutura em sacrifício constante, né? É o princípio solar que funde para que o ouro aconteça, mas para que ele irradie, não para que ele se compacte e se manifeste em algo que eu possa possuir, né?
é um estado de ser. O estado de ouro é o estado de ser, não é o estado de ter. Quando eu transformo o estado de ouro em ter, eu convido Plutão a me visitar. E às vezes eu posso até ser realizado e até idolatrado pelas pessoas que querem ter assim como eu. Mas sem que essa pessoa saiba, como a vida é um processo de tempo, né? Tudo aquilo que a pessoa manifesta dentro daquela realidade plutocrática, né? Tudo que ele manifesta em ouro ou em bens na vida, amaldiçoa a própria obra. Então a obra da pessoa se torna algo maldito para toda a humanidade. Quantas pessoas você, como bom anjo geminiano, você conhece praticamente o planeta inteiro? Claro. Qualquer lugar que você vai, você conhece um ser humano ali, pelo menos um. A gente já falou isso várias vezes. E provavelmente você conhece muitos casais que tiveram filhos e que o casal enriqueceu e o filho é podre. Como que é isso? Então, é a herança. Isso diz respeito à herança, né? O comum do humano pensa na herança como um bem que ele vai herdar. Mas o comum do humano negligencia a herança invisível, que é o como aquele bem manifesto se compôs. Qual era a atitude da pessoa enquanto ele compunha um patrimônio? Junto com aquilo que você herda enquanto um bem material, aquele como impregna tudo. Então você vê comumente filhos amaldiçoados, netos amaldiçoados. E você fala, puxa, mas essa família tinha tudo para ser uma família realizada, e você vê uma coisa em decrepitude, né? Então a gente, bondosamente, quando a gente dirigir o olhar para uma experiência dessa natureza, a gente precisa ser muito bondoso, porque no mundo não visível, as coisas respingam, né? Dependendo de como você observa, elas respingam e você passa a fazer parte de um teatro que você não necessariamente precisaria ter parte. Então você precisa ser muito amoroso para olhar para isso, para que aquilo não adentre a sua realidade. Amoroso no sentido de aprender a lição pedagógica, aplicar na vida pessoal e depois poder falar a respeito. E legal, né, você falar em herdar. Porque herda, você é um herdeiro, você herda. Se você tirar a letra H, fica Herda, que é uma deusa do subterrâneo, é plutoniana, que até Wotan, que é Mercúrio, a consulta para saber o futuro. É um ser das profundezas. Só que se você não souber lidar com essa herda, você põe o M na frente. Exato. E sua vida vira uma... Merda. Olhando para o mandala zodiacal, nós temos esses signos altamente problemáticos, porque são signos fixos. Signo fixo no atual estágio de desenvolvimento humano é problema, porque ele cristaliza, como a gente está insistindo, e fazem quadratura e oposição entre si. Mas os mais tenebrosos são Touro e Leão, principalmente na questão da posse, apropriação, idolatria, e Leão, que ele não precisa ter nada, porque ele já tem a ele mesmo, e como ele é o máximo, ele já tem tudo. É assim? Sensacional. É muito importante, conforme a gente constata isso que você categoricamente afirma, desenhar dentro da possibilidade do razoável com outros símbolos e significados, né? Quando a gente percebe que esses 4 signos fixos também têm uma correlação com alguns dos evangelistas, né? Por exemplo, Touro tem a ver com Lucas, que é um ser que nunca conheceu Jesus e que negava a Deus no início da sua vida. Negou a Deus porque ele foi restrito da experiência como outra pessoa, que havia morrido, ele tinha muito apreço por ela, e nesse apreço que ele tinha por ela, que no fundo era um apego, ele resolveu travar uma luta contra Deus, porque se Deus ia matar aqueles que lhe são queridos, ele ia preservar. Por isso ele foi ser médico, não por um propósito mais nobre, né? Mas no fundo ele tenta se aproximar do mistério do Cristo e ele chega lá depois que Jesus Cristo já havia morrido. Então olha que dificuldade para Touro chegar no tempo certo. Então ele se atrasa, né? E Lucas é esse arquétipo. Ele pode até ser ilustrado, ele pode até ter
esse rótulo acadêmico que o permite Poliglota. escrever, poliglota, ele escreve o Atos dos Apóstolos, mas é importante observar a natureza taurina que envolve esse escritor do Evangelho. Marcos, em Leão, ele, de alguma forma, ele é o antídoto para esse orgulho e prepotência. Porque você vê que Marcos ele não se configura como um dos discípulos mais próximos. Ele é uma criança. Ele era uma criança, então. Então, um ser no estado de criança é aquele ser que pode despretensiosamente operar uma estrutura de poder. E são duas circunstâncias que a gente vivencia, né, da forma mais prostituta. Né? A gente quer se apropriar das coisas em touro e a gente quer exercer o poder em leão, esquecendo de ser criança, esquecendo de atuar no devido tempo em relação às experiências e aceitar as experiências como o melhor que elas podem nos oferecer naquele tempo. Né? E é interessante como o apreço excessivo ao ter rouba o ser, invariavelmente. Você está tão focado no ter que esquece de ser, que é o mais importante. Que absurdo, Anjo Bom. Isso. Loucura, loucura. Eu acho que para isso eu faço constantemente um exercício de... Você sabe que eu tenho lua em Capricórnio, então a lua em Capricórnio ela é muito negociante, calculista, né? Ela, de alguma forma, ela quer ter, em última análise, ela quer ter ou ganhar para si de algum modo. E como a minha lua em Capricórnio me ajuda hoje a levar tudo aquilo que eu conquistei nesse plano para o plano além, né? Eu estou trabalhando uma estrutura, um sistema, inclusive vou fazer um curso, quem quiser se inscrever vai ser um prazer, né? Para poder desenvolver um tipo de riqueza que nós podemos levar consigo, não deixar para os herdeiros, que é um processo de transformar ter em ser. Né? Como seria isso? Né? Levar essa herança consigo e não deixar essa crosta que eventualmente causa mais problemas do que soluções. Né? E Cristo deixou tão claro, né? Você tem que levar a tua posse, a tua verdadeira posse, para um local onde a traça não rói e nem o ladrão rouba. Tem que descobrir onde fica isso. Isso é transformar ter em ser. Onde quer que você precise se manifestar, aquele ter te acompanha. No momento exato em que você precise. Nem para mais, nem para menos. A sobriedade, né? Na verdade, a coisa mais difícil de ter é o seu próprio ser. Então, adoração das posses e adoração de si mesmo. Eu, por exemplo, tenho 3 planetas em Leão. Então, na cozinha dessa casa, eu pus o maior espelho de São Pedro. Eu descobri onde tinha, fui lá, comprei o maior espelho de São Pedro para poder, quando estiver comendo, ficar me adorando. Não é maravilhoso? Delicioso. Delicioso. Os impuros veem ilusões e são vítimas de si mesmos. Então, adorar esse bezerro é adorar a ilusão. Não? Você está adorando um ídolo de vento, um ídolo de pano, um espantalho. Por isso que é tão admirável, né, ver nós aqui e quem nos assiste hoje, que nós somos adoradores das desilusões. Né? Quem entre nós não busca uma desilusão? Né? Nós estamos a caminho de sermos desiludidos. Ou algum de vocês prefere continuar vivendo em ilusão? Né? Nós buscamos a desilusão. Né? Por isso que nós gostamos de alusões, parábolas, alegorias. Exato. Muito melhor que uma ilusão é uma alusão. Olha que bonito. Olha a alegoria da caverna, que fala justamente sobre a diferença entre ilusão e alusão. Show. Obrigado, Anjo. Obrigado, Ozinho. Manda um abraço para os querubins, Será dado. que são meus parentes, os cancerianos. Eu sei. E você, os serafins, os geminianos. Eu sou afim. Né? E aí, Cris, tudo bem? Tudo bom? E com você? Tudo maravilhoso. Que bom. Estamos aqui plutonizando. Então, Plutão tem um poder arrasador. Ele não deixa sobrar nada. Né? Desolação completa. Um exemplo histórico. Nagasaki. Ou agora o Oriente Médio. São exemplos de ação plutoniana.
Você acorda num dia, tem a casa, o boizinho, a arvorezinha, a comidinha na geladeira, e no dia seguinte só tem você. Se sobrar você, né? Pode ser que você não sobre também. Esse é o movimento plutoniano. Então, Plutão, como é Hades também, né? É o senhor dos infernos, o monarca dos infernos, quando ele atua na Terra, nesse sentido devastador, ele incendeia, é o terremoto, é tsunami, as guerras e genocídios, as matanças. E está incendiando aqui também, né? Não teve 1000 focos de incêndio no Brasil no mês passado? Ah, sim. No Brasil, o Brasil é um laboratório avançado de pesquisa demoníaca. Então, olha o nosso amigo aí se divertindo com o nosso sofrimento. Como vocês são imbecis. Porque ele sabe que ele não fez nada, o demônio não precisa fazer nada, nós fazemos por ele. O demônio já terceirizou o trabalho dele para a humanidade. A gente superou. Ficou desempregado. Praticamente ficou desempregado. Na verdade, ele se aposentou, ele só se diverte. Na verdade, o que é a Terra hoje para o demônio? A televisão dele. Então, Plutão, ele faz isso para derreter as máscaras. Você que é dermatologista, como é que derrete as máscaras? A pessoa ficando mais bonita, ela vai se tratar com você. Faz um botox, faz um peeling, enfim, faz procedimento dermatológico para ficar mais bonita e mais bonito também, que os homens hoje procuram isso também. Você acha que isso faz bem ou faz mal? É uma idolatria, é uma egolatria, ou melhora o amor próprio e acaba tendo um resultado positivo até para o ânimo da pessoa? Como é que fica esse equilíbrio entre vaidade e saúde? Cristiana Magdalena. É um equilíbrio muito perigoso. Na maioria das vezes, a vaidade faz mal. Então, hoje em dia, o meu consultório tem bem pouco de procedimentos estéticos. Eu faço mais a parte clínica, mas se alguém me procura para fazer, eu gosto muito de deixar as pessoas mais belas e mais felizes, é muito bom. Mas eu sempre faço esses procedimentos trazendo consciência para a pessoa que aquilo lá é só a cereja do bolo, que a grande beleza vem de dentro para fora e que ela precisa cuidar da alma dela, da vida dela, da encarnação, da existência dela, de resolver os perrengues da vida dela, e aquilo é só a cereja do bolo. E também falo que é assim, é para dar um tapinha, entendeu? Para dar uma melhoradinha, alguma coisa que está ruim, mas que não é para buscar a juventude eterna, porque se for atrás da juventude eterna, vai ficar neurótico, paranoico, vai adquirir doença mental. E porque a gente não foi feito para ficar eternamente, fisicamente jovem, você vai contra a lei da natureza. Perfeito. Então, a maioria dos consultórios dermatológicos aí está lotado de gente obsessiva, compulsiva por beleza e vai gerando doenças psiquiátricas, porque a gente não foi feito para isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Você consegue perceber no tratamento com seus clientes a correlação entre, vamos dizer assim, os problemas dermatológicos da alma com os problemas dermatológicos do corpo? Há uma correlação? Uma pessoa que tem uma alma com pele feia, isso de alguma cedo ou tarde vai acabar somatizando na pele externa? Aparece, principalmente em decorrência do fenótipo, né? Não tanto do genótipo. A gente vê que o fenótipo é responsável por 85% do que acontece conosco. Então não adianta botar a culpa nos genes? Não. Né? O gene não é culpado. Não. É o fenótipo. O fenótipo, ele depende do meio que você está, das escolhas que você fez, de como você cuidou de si próprio, isso tudo é fenótipo. Então, vamos supor, a beleza da pele, a saúde da pele depende muito mais da tua natureza interna, do cuidado interno, do que os cremes que você usa. Na verdade, a maior beleza você vê nos olhos, não na pele, né? Sim. A pele, ela acaba irradiando o que está na sua alma também, mas de uma forma mais sutil. Mas
os olhos, eles são o espelho da sua alma. Se a sua alma for boa, o seu olho vai brilhar de uma forma diferente. Perfeito. E tem tratamento para olho? Na dermatologia, para ficar com o olho mais tem bonito? Tem tratamento para a alma, né? Legal. A gente busca conscientizar sobre a evolução da alma. Legal. Então, eu vou sugerir para você colocar esse quadro no consultório para lembrar que daqui a pouco a pessoa vai estar no purgatório e aquela pele linda que ela está preservando vai pegar foguinho. Você topa pôr? Vai sair todo mundo correndo, eu não vou pôr, não. Você vai falar, eu vou cuidar, você vai sair daqui muito linda, mas daqui a pouquinho você vai ficar assim. E vamos lá para o nosso querido zodíaco, o nosso mandala cósmico. O eixo Touro, Escorpião, Vênus e Lua, Marte e Plutão. Estamos falando de Plutão e Plutão governa Escorpião. E é justamente esse eixo que destrói a nossa idolatria. Porque os nossos ídolos com o tempo desaparecem, nossos amigos morrem, o nosso ídolo de rock se mata, o nosso jogador de futebol fica retardado mental. Na verdade ele já era, né? Só piora porque ele é jogador de futebol. Então os nossos ídolos vão desaparecendo. Não vai sobrando nada. E se você viver muito, inclusive, não sobra ninguém. Às vezes você pega uma fotografia assim, você fala, nossa, olha os meus amigos, mas só você está vivo. Eles são amigos hoje desconhecidos e invisíveis. Então, o Plutão ele vai tirando de você as referências idolátricas. Não vai sobrar, ele vai limpando a área para que sobre só o essencial. O inessencial vai indo embora. É um processo de purificação, né, Cris? Sim. Para que você aprenda a dar valor ou transvalorar aquilo que realmente vale a pena. E parar de ficar perdendo energia, gastando até dinheiro com coisas descartáveis e que muitas vezes não têm valor nenhum. É isso? É isso. Você vê que nós fomos orientados por Cristo a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e o ajustamento às suas leis, e tudo mais nos seria acrescentado por acréscimo. Só que todo mundo busca esse tudo mais. Sim. E o reino de Deus, que é justamente esse reino de amor e de paz dentro de você, essa atmosfera do bem, do amor, do belo, do verdadeiro, que você tem que cultivar dia a dia, porque o mundo nos oferece o contrário. E isso vai ficando em último plano. Sim. A gente inverte tudo. Inverte tudo. E aí surgem as idolatrias. Então, o desejo de posse é inerente ao ser humano, né? Porque ele dá segurança, conforto, prazer, enfim. É muito difícil escapar da armadilha do possuir, da ilusão de possuir, porque nada é seu. Isso mostra, né, com aquela velha frase, caixão não tem gavetas. Portanto, você não vai levar nada, a não ser que você seja um faraó. Aí você constrói uma pirâmide e põe umas coisas lá, né, no seu sarcófago. E a experiência plutoniana pede o contrário, despossuir. Você já teve isso na sua vida muito forte, né? Seu ascendente é touro, então você já possuiu muita coisa e continua possuindo, não tem dúvida, e de repente você foi despossuído de uma hora para outra. É uma avalanche em cima da cabeça, né? Uma avalanche de que aquilo que te possuía te arrasta, te leva e você é jogada, né, nas profundezas do abismo. É agradável isso, Cristiana? Olha, é desagradável, ninguém gosta de perder, né? Perder coisas, perder pessoas, perder status, isso tudo vai dando uma sensação de desamparo e uma sensação de estranheza. Mas mais do que despossuir-se de coisas e de pessoas, o mais difícil é despossuir-se da sua persona, né? Do que você criou como personalidade. Da sua máscara. Da sua máscara.
E isso aí é um trabalho que a gente conta com o auxílio do Plutão e que leva tempo, porque despossuir-se da sua máscara não é de uma hora para outra, né? Então eu vou te fazer uma pergunta terrível, Cris, como sempre. Com todas essas experiências de ter e não ter que você já teve, você hoje sabe quem você é? Ainda não sei 100% quem eu sou, ainda não. Mas não desistiu de buscar. Não, Isso é importante. sim. O importante é não desistir. O tio Max Heindel fala isso. O único fracasso é desistir. Ouçam bem. Isso é importante e é belo também, porque a beleza do mundo está em você ir se descobrindo. O que tem fora satura. Se você não tiver essa busca de ir descobrindo cada vez mais profundamente quem você é, a vida perde a graça. Então, você diria que você perdeu o supérfluo para resgatar o essencial, Cristiana? Só eu não. Sempre as perdas são para a gente resgatar o essencial. Não, estou perguntando no seu caso. No meu caso, sim, mas eu vejo isso como uma bênção para todos. É. Uma oportunidade de resgatar a essência. Que você vê, às vezes, algumas situações ali, você fala, puxa, que pena que não tem mais. Mas fala, aquilo lá era fake. Melhor que não tenha, né? Sim. Há uma chance aí, né? E você acha que tanto mais dói, quanto mais a pessoa resiste a entender o que aconteceu? Quanto resiste a entender e quanto mais dá valor ao que está acontecendo, né? Se você se sente vítima do que está acontecendo, fala, ai, que patada. Injustiçado. Injustiçado, né? O tamanho da dor é o tamanho do valor que se dá à patada, né? Sim. Do burro, não é Sim, isso? é O isso. ditado que fala. É. Você dá muito valor, ai, por que isso foi acontecer comigo? E fica lá se lamuriando. É pior, né? É pior. Só tira a sua oportunidade de ver a essência, né? Então é sempre assim a pergunta que se faz, fala, peraí, tem algo por trás disso, estão querendo algo, os planos superiores, Deus, seja lá o que for que a pessoa nomeie, né? Uma inteligência cósmica está querendo que algo brote em mim, isso aqui é só uma contingência. Tá arando o terreno. Está clamando para que Precisa venha rasgar a terra algo antes. melhor, né? Isso. E aí, se você vai ao encontro disso, é maravilhoso. A preparação da terra para o plantio é desoladora. Você vê a terra crua, não tem nada, sulcada. Mas a hora que começa a nascer, fica lindo. E as sementes, elas precisam ficar debaixo da terra, protegidas por um tempo para poder germinar. Então, esse processo, quando acontece, é um processo que requer um recolhimento. Você tem que ir para dentro, se respeitar, se silenciar, se ouvir. Ah, deu vontade de escutar uma música X, vai lá, escuta e entra em contato com aquilo. Me deu vontade de ler tal livro, tal parágrafo, vai lá e lê. É um processo muito assim, escorpiânico, né? De detetive. Vamos descobrir o que tem lá dentro e de sensibilidade. Vamos ver o que está sendo pedido pelo alto. Legal, Cris. Obrigado pela colaboração. Obrigada a você. E aí, Gabi? Tudo bom? Estamos nós de novo. Opa, Legal. Obrigado pela colaboração. imagina. Então, estamos falando em perder, a experiência da perda, que você já passou por isso também, né? Porque você tem Lua, Júpiter em Escorpião, signo plutoniano. Você já aprendeu a perder nessa encarnação? Acredito que aprendi um pouco, não sei se aprendi tudo. Mas a minha vida é um fica rico, fica pobre, né? Então, tipo, já deu para acostumar. E você já teve a sensação de perder tudo, inclusive a saúde e até a vontade de viver? Já. E como que é isso? Ah, a sensação é bem ruim. É bem ruim. E eu, como eu disse, né? Você tem que investigar bem as causas. E normalmente as causas estão no orgulho, na carência, na vaidade. E é bom contemplar isso. Porque não há muita escolha, você precisa contemplar isso. Então, de uma certa maneira, foi muito bom. Depois que você passa, que você vê que é bom. Não, na hora você também acha bom. É? Assim, apesar de ser doloroso,
E quando eu falo assim, é bom porque você sente a dor, você sente a angústia, você sente o pânico, por exemplo, a crise de pânico, aquele descontrole, mas não é o tempo todo. Então, tem uns lapsos de que você tem consciência daquilo. Acontece que muitas pessoas, no lapso, saem desesperadas atrás de tomar um remédio para passar o efeito disso. Ou se alienam. E aí, tipo assim, deu aquele espaço entre uma crise e outra, a pessoa vai atrás de calar o sintoma. Né? Então, toma uma sertralina, toma um negócio assim para você se sentir bem. Uma vez eu tomei. E aí eu tomei e eu comecei a me sentir bem. Eu pensei assim, nossa, mas eu não tenho motivo para me sentir bem. A minha vida tá uma merda. Por que eu tô me sentindo bem? Aí eu parei de tomar, porque eu fiquei indignada de estar me sentindo bem. Sim. Né? É preciso ter um pouco de honestidade. É o famoso bobo alegre. Exatamente. É o bobo do posto de gasolina, né? Você tá totalmente vazio de ar por dentro e tá abanando os braços. É engraçado que quando eu vou no shopping, coisa que eu não vou mais porque me dá depressão ir no shopping, eu acho todo mundo com cara de bobo alegre. Às vezes a gente percebe que depois da pandemia, você encontra as pessoas nos lugares e você vê uma festividade esfuziante. E aí você fala, como as pessoas estão alegres, né? Mas elas estão medicadas. Sim. Né? Alcoolizadas, medicadas. Alegremente medicadas. Exatamente. Então, é comum, por exemplo, nas farmácias, as pessoas vão às farmácias e saem com sacolas das farmácias. E gastam tipo R$1.000 na farmácia. E acham que isso, nossa, tá tudo lindo. Né? E a farmácia, o esquema da farmácia é assim, ele veste um santo e desveste outro, porque o medicamento faz bem para uma coisa e faz ruim para outra. Sim. Né? Então, tipo, ninguém pensa sobre isso. Não. Aliás, ninguém quer pensar. Só quer se divertir. Catarse. Catarse tem 2 sentidos, né? Quando você não gosta de uma pessoa, vai se catarse. Não. E tem o sentido grego, que é o sentido de sublimar e os entulhos psíquicos. Sim. Novamente, o seu escorpiãozinho com Lua e Júpiter. Que tratamento você dá aos seus entulhos psíquicos, Maria Gabriela? Catarse. É constantemente colocar diante de mim, porque isso se mistura muito com a personalidade. Né? A gente entende a personalidade como o ascendente, ou seja, aquilo que deveria estar na retaguarda, mas que acaba tomando a frente, a dianteira. Então, por exemplo, eu tenho um ascendente em Capricórnio, então eu tenho um impulso de subir essa montanha, de fazer, de ser reconhecida. E, por exemplo, vamos só pegar essa história do ser reconhecido. Eu tenho uma necessidade de reconhecimento. Uma necessidade de reconhecimento, muitas vezes, esconde uma carência, uma necessidade de ser amada pelo pai, pela família, pelas pessoas. Ou seja, tem um buraquinho na minha alma que eu coloco o quê? Eu preciso dar conta, eu preciso conseguir, eu preciso, né? E aí isso aí é um buraco, né? É um buraco. Mas não dá para colocar botox na alma? Não. Ah, e não. quanto mais Nem silicone? E quanto mais coisas você coloca nesse buraco, mais profundo ele fica. Então, essa atitude capricorniana de agir, de fazer, de construir, de resolver, muitas vezes esconde um complexo, que é um desamor. Ou seja, produzir muito pode ser uma fuga. Normalmente é uma fuga. É uma fuga do não enfrentamento dos entulhos psíquicos. Exatamente. Então, constantemente colocar isso diante de si. Lavar roupa todo dia. Exatamente. Por quê? Porque, de fato, o ascendente, a personalidade e esses entulhos se misturam com tudo. E aí você passa a só reagir à vida. Boa. Castidade. O Anônimo, nas suas meditações sobre os 22 arcanos maiores do tarô, em toda a lâmina, são 22, ele enaltece a ideia da castidade.
principalmente nos amantes ou nos namorados e namorados, né? Então, ele diz que, o Anônimo diz que nós precisamos recuperar um sentimento puro, casto, que é o sentimento que tínhamos uns pelos outros no paraíso antes da queda. Que trabalho, hein, Gabi? Isso sim é exercício de retrospecção, hein? Exatamente. Você ia até o paraíso. Ir até o paraíso. E olha que essa imagem diz tudo, né? Um dos acólitos que fala, um dos acólitos está... Não, aí não são acólitos, eles são... Acólitos é quando tem uma figura de poder. Isso, São seguidores, né? Aponta para o coração, né? Sim. E o outro para o sexo, né? Na verdade, a pessoa em questão é essa central. Isso. Esse é um ser plutoniano demoníaco e aquele é um anjo. Angélico. Isso, olha só. E o angélico aponta para o coração. Para o coração. E o demoníaco plutoniano aponta para a região governada por Escorpião, os órgãos genitais. Sim. E também está pegando no ombro, como se estivesse coagindo. Isso. O outro não toca, né? O anjo respeita. Sim. Esse daqui tenta ser persuasivo e arrastar. Bem lembrado. De qualquer forma, a pessoa será flechada. E a figura central está olhando para o demoníaco, né? O demônio é mais atraente, né? Porque ele tem bastante maquiagem. Então, a catarse, essa purificação, é para justamente não cair nas armadilhas dessas tentações, né? Como diz o Pai Nosso. Afastai-nos do mal. Esse é o mal. Exatamente. O mal é a tentação. A tentação em si é neutra. Você que pode cair ou não nela. Exatamente. E essa frase incrível, né? Os puros verão a Deus. O que é esse puro para você que tem Vênus em Virgem, Maria Gabriela? Além de ser virginiana, tem Vênus em Virgem. O que é essa pureza? A ponto de você conseguir ver a Deus. O que é isso? Nossa, é uma coisa... Tem super a ver com a castidade, né? E com essa busca de unidade em si. A psicanálise, Freud, acaba sendo bastante importantes para a gente perceber as nossas pulsões, como que é a qualidade desse corpo de desejos. E o que te movimenta. Porque o que te faz movimentar são as suas pulsões. É a sua força desejante. E de que natureza são? Né? Quando você está realmente movido ou paralisado ou movido de maneira ruim, essa força erótica ela fica desgovernada. Então, ela te move de fato. É uma força que te move muito rápido. E como discernir, dentro do seu dia a dia, a diferença entre ser movido, comovido e removido? Qual é a diferença? É o estado de presença. Boa. É a sua capacidade de estar ali, em si, no domínio da situação. Mas a maior parte dos seres humanos que a gente observa são removidos, né? Só reagem, só reagem. Então, no Marte-Lua mesmo, né? Vamos lá para a nossa querida árvore da vida, a árvore sefirótica. Nós temos aqui, então, o eixo central, que vai da terra, do corpo crucificado, até chegar a Plutão, que é a purificação para poder ver a Deus. Quando você se encontra suficientemente purificado por essa catarse radical, o próximo passo é a libertação uraniana, que é onde você adquire olhos de ver, né? Ver a Deus. Então, é a libertação da sua alma, que é o símbolo de Plutão, né? Olha lá. A cruz, a alma e o espírito já livre, solto, para reencontrar com seu Criador. Então, Plutão é o planeta do reencontro, ele é o último do sistema solar. A partir dele, a experiência passa a ser supra-humana, portanto, divina. Você penetra em outro reino, outra dimensão, outra ordem de consciência, outro nível de ser,
Que loucura é essa, né, Maria Gabriela? Maravilhoso, maravilhoso. Essa inversão da cruz, né? A cruz embaixo e Urano carrega a cruz para cima. Isso. Como se o espírito tivesse alado por ela, né? O Plutão entrega o espírito para Urano, né? Isso. Fantástico. Maravilhoso. Como a gente consegue perceber com esse trabalho que você fez de explicar o símbolo, né? A cruz, o semicírculo, o círculo e essa função de libertação que é plena da existência humana. Sim. Então, todo sofrimento nosso pode valer muito a pena. Sim, pode valer, mas nem sempre vale. Nem sempre vale, Nem infelizmente, sempre né? Então, para retornar ao paraíso é necessário purificar-se. Por que é necessário purificar-se? Porque diz a lenda, diz a tradição, que na porta do paraíso tem um querubim com uma espada flamejante, não um só. A tradição diz que são 2 querubins ou 2 colunas do Templo de Salomão. São imagens, símbolos equivalentes. E que se você não for autorizado pela sua pureza, se a sua pureza não garantir a sua entrada, você não retorna ao paraíso de posse da alma. Né? A individualidade casada com a alma, o casamento místico. Né? Sem essa pureza, você não tem o passaporte para reingressar no paraíso. Que delícia que é isso, né? Maravilhoso. A gente ter essa promessa de retorno ao paraíso, né? Exatamente. De realmente ter de volta a consciência da região etérica. Isso. Maravilhoso. 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 Obrigado, Gabi. Show de bola. Obrigado, Obrigado, amigos que nos acompanham, e desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Muito obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.